Turminha boa da Educação de Jovens e Adultos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. E eu sou o professor Ananias Carvalho e serei o seu professor nessa aula que tenho certeza que vai ajudar a enriquecer o conhecimento de vocês, o conhecimento histórico de vocês. Então vamos lá ao tema dessa aula. Vamos lá, gente. Aula de número 9, objeto de conhecimento, a formação dos Estados Nacionais, a expansão marítima e a origem do capitalismo. Detalhamento, a expansão marítima europeia. Então a gente vai começar a estudar, a conhecer um pouquinho esse período tão marcante e tão importante que foi justamente o período das grandes navegações. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Fui transportado então para um porto ali do final do século XV, início do século XIV, mais precisamente ali ao redor, ou melhor, num porto contemplando as caravelas portuguesas que sairiam ali então com o objetivo de explorar e de conhecer novas terras. Os portugueses, então, têm uma cultura toda peculiar, uma cultura voltada ali a comércio marítimo e também ali as grandes navegações. Mas quando a gente fala dessas grandes navegações, a gente está falando desse período justamente que vai entre os séculos XIV e século XV, o período onde as pessoas sentiram a necessidade, a partir do momento em que o comércio se expandia, de basicamente buscar novas rotas comerciais. Isso aqui é importante, tá, gente? Desde lá do renascimento comercial e urbano, que as rotas comerciais são importantes, até porque, através delas, a mercadoria vai de um lugar para o outro. E algumas mercadorias tinham um valor muito especial, que eram justamente as chamadas especiarias que vinham do Oriente. Quando a gente fala do Oriente, a gente está falando ali daquela região que é basicamente as Índias, territórios ali das Índias, onde hoje a gente conhece como o Oriente Médio. Existia ali algumas especiarias bastante importantes e que davam ali basicamente um preço bom, um valor bom, um lucro bom para quem comercializava. Exemplo para vocês, o cravo, a canela e outros temperos que eram utilizados ali basicamente pelos europeus. E quem detinha o comércio, o monopólio do comércio dessas mercadorias, obviamente ganhavam muito dinheiro. Nesse período, galera, existia o principal mar, digamos assim, navegável na Europa, era justamente o mar Mediterrâneo, que banha tanto ali o sul da Europa, a Península Itálica principalmente, e também o norte da África, entre outros entrepostos, por assim dizer. E quem controlasse o comércio do mar Mediterrâneo controlaria boa parte do comércio europeu. E duas cidades tinham ali o monopólio do comércio dos árabes, que eram basicamente os que controlavam o mar Mediterrâneo, que era Gênova e Veneza. Através, então, dos muçulmanos, que comercializavam com os genoveses e também com os venezianos, esse produto chegava através das rotas terrestres, principalmente ali na região dos Flandres, do norte da França e também ali dos Países Baixos, ali estou falando de Holanda e Bélgica principalmente. Então quem controlasse basicamente esse comércio conseguia controlar boa parte do comércio de especiarias. Vamos ao texto, então, que vai nos ajudar a contextualizar esse momento. Vamos lá, galera. Vamos, então, contextualizar. Vamos conhecer melhor esse momento da história, ali entre os séculos XI e século XIV, que basicamente foi o período onde houve ali o monopólio comercial do mar Mediterrâneo pelas essas cidades bastante importantes no comércio, que é justamente Gênova e Veneza. Vamos, então, ver o que o texto fala pra gente. Entre os séculos XI e XIV, algumas cidades da Península Itálica, como Veneza e Gênova, detinham um forte controle nas rotas comerciais que cruzavam o mar Mediterrâneo. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês um mapa que vai nos ajudar a compreender a importância do mar Mediterrâneo nesse período da história. Os comerciantes dessas cidades abasteciam os mercados europeus com produtos do Oriente, como especiarias, cravo, canela, pimenta, gengibre e noz moscada, seda, pedras preciosas,
tapete e peças de artesanato. Então, essas mercadorias, essas especiarias, elas eram muito importantes para o comércio, gente. Eram mercadorias valiosas. E quem controlasse o comércio desses produtos, vocês devem imaginar que vão, basicamente, ali obter uma grande soma de dinheiro utilizando, então, esse comércio. E quem controlava o Mediterrâneo naquele momento, comercialmente falando, eram os árabes, que comercializavam principalmente ali com as cidades de Veneza e Gênova. Então, os comerciantes genoveses e venezianos eram aqueles que detinham grande parte ali do comércio nesse mar Mediterrâneo. Vocês devem imaginar que quem não faz parte desse comércio, quem não pega uma bocada, né, como a gente costuma falar, obviamente vai fazer de tudo para pegar a sua bocada também e ali uma fatia do comércio dessas especiarias. E os portugueses, principalmente portugueses e espanhóis, estavam de olho nesse comércio e também queriam comercializar as especiarias diretamente com a fonte, ao invés de comprar de venezianos e genoveses. Além do mais, galera, para se chegar no norte da Europa, era necessário percorrer as chamadas rotas comerciais terrestres. Só que elas estavam cada vez mais inseguras, através ali de crises de abastecimento e principalmente das guerras entre ali os feudos autônomos e, posteriormente, a criação dos chamados estados nacionais. Então, as rotas comerciais terrestres também não era algo seguro de se utilizar por mercadores nesse momento. Vamos ver o que o texto fala pra gente. Vamos lá. Essas mercadorias eram levadas por estradas e rios para o norte da Europa, em particular para o norte da França e Países Baixos, a fim de serem negociadas com grandes mercadores. Contudo, no século XIV, guerras e epidemias de grande escala tornaram muitas estradas da Europa perigosas e intransitáveis. Naquele momento, os mercadores das cidades da Península Itálica começaram a buscar novas rotas marítimas para se comunicar com os mercadores do norte. Eles passaram a utilizar, então, a rota mediterrânea atlântica. Vou trazer aqui para vocês agora um mapa que vai nos ajudar a entender um pouquinho a importância do nosso mar Mediterrâneo ali para o comércio de especiarias naquele momento ali do século XI ao século XIV. E quem controlava basicamente esse comércio eram as cidades italianas de Gênova e de Veneza, que controlavam o comércio do Mediterrâneo, faziam negócio ali com os muçulmanos e, através das rotas comerciais, espalhavam mercadorias para a Europa. Começaram a utilizar, então, a rota mediterrânea, as rotas hanseáticas, as rotas venezianas, as rotas genovesas e também outras rotas que, de certa forma, levavam mercadoria da Península Itálica até o norte ali da Europa. Só que vocês devem imaginar que todo esse processo encarecia muito, porque a partir do momento em que existe o intermediador, o produto tende a encarecer mais. Foi nesse momento, então, que alguns desbravadores, por assim dizer, principalmente portugueses e espanhóis ali da Península Ibérica, buscaram, então, novos mecanismos de buscar essa mercadoria diretamente na fonte, sem necessidade, então, de ter intermediários ali, como genoveses e venezianos. Vamos adiante, então, para a gente conhecer de fato o que foram as grandes navegações. Vamos lá, gente. As grandes navegações do século XV, quando os europeus deram início às viagens ultramarinas. Muitas pessoas acreditavam que os mares e as terras desconhecidas eram povoadas por monstros e criaturas assustadoras. Alguns relatos de viajantes e aventureiros estimulavam a imaginação até mesmo daqueles que não participavam das viagens marítimas, só que com o avanço das navegações, o conhecimento do planeta acabou sendo ampliado. Nesse momento a gente tem toda uma discussão sobre uma coisa até que para a gente, nos dias de hoje, é algo superado, mas naquele momento, com a ausência de tecnologia, não se tinha de fato conclusão
do formato do nosso planeta Terra. Muitos acreditavam, inclusive, que a Terra era achatada e que se você navegasse para muito longe da costa, você poderia então cair ali no grande abismo, em um lugar onde não se conhecia, estava ali presente o verdadeiro nada. Todas essas mitologias, todos esses mitos assustadores acabaram, de certa forma, assustando alguns navegadores, mas não portugueses e espanhóis, a priori, da Península Ibérica, que foram ali, por que não dizer, os pioneiros no processo das grandes navegações. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Objetivo das expedições marítimas. O principal objetivo dessas expedições era encontrar novas rotas comerciais para as regiões produtoras de especiarias do Oriente, como a Índia e a China, contornando o controle do comércio pelo Mediterrâneo, que era monopolizada pelos comerciantes muçulmanos e da Península Itálica, como eu falei para vocês, das cidades de Gênova e Veneza. Além do mais, buscavam por metais preciosos, além de novos territórios e a expansão do poder das nações europeias, além também da expansão da fé cristã. Mas, professor, quem queria patrocinar essas grandes navegações? Vocês devem imaginar que era a burguesia, gente. Os grandes comerciantes ali dessas localidades queriam a expansão do comércio porque não queriam ali ficar nas mãos de venezianos e genoveses. A gente vê que nesse momento, então, surge uma aliança entre a burguesia e as monarquias nacionais. Essas, por sua vez, também patrocinam as grandes navegações que tinham, de certa forma, o objetivo em comum de fortalecer ali as chamadas monarquias nacionais e também o comércio mercantil. Lembrando que nessa época, podemos dizer que o modelo econômico que estava vigorando na Europa era o mercantilismo, pautado ali na influência do Estado e principalmente ali no controle, no monopólio de certas regiões do comércio. Vamos ao texto, vamos lá, galera. Desafios reais. Desconhecimento do perigo do mar, embarcações e tecnologias náuticas precárias, e escassez de recursos, doenças e condições sanitárias insalubres. O mar era desconhecido, galera, e existiam perigos que os navegadores tinham que superar justamente para conseguir ali chegar em um outro desconhecido, um ambiente desconhecido para eles. Além dos perigos reais, a gente tinha também os chamados perigos imaginários, que era basicamente os mitos em relação ao que existia de fato nos mares. Perigos imaginários, a gente tem ali os monstros marinhos e seres mitológicos, a crença de que a Terra era plana e as navegações de longas distâncias levariam ao fim do mundo ou ao abismo infinito, o medo do desconhecido, obviamente, o medo de queimar e atingir as zonas tórridas da Terra. Lembrando que, para a gente que vive hoje no século XXI, a gente não imagina como era o desconhecido no que tange ali a política e também ali a geografia no mundo ali no século XV, gente. Era totalmente desconhecido, tá, gente? Só que uma nação teve ali o papel primordial como pioneira no processo de grandes navegações, que foi justamente Portugal. Vou trazer para vocês aqui o que realmente motivou, fez com que Portugal saísse na frente das grandes navegações. Primeiramente, Portugal foi um dos primeiros países ali da Europa a se emancipar politicamente, a ter ali uma monarquia centralizadora, um dos primeiros países a ser países trocando em miúdos. Outra causa que fez com que os portugueses saíssem na frente era justamente a tradição marítima que os portugueses detinham através ali da chamada Escola de Sagres, que foi uma importante escola de navegadores que basicamente fez com que eles pudessem desenvolver as suas embarcações, que eram justamente as caravelas. Vocês estão vendo a caravela ali com a Cruz de Malta, que simboliza ali a coroa portuguesa, os domínios portugueses. Eles eram hábeis navegadores e através ali de certas situações políticas, o fato de Portugal ter ali se unificado politicamente, ter uma monarquia forte, ter uma burguesia também bastante ativa, tudo isso proporcionou que eles fossem de fato ali pioneiros nas grandes navegações. Vamos adiante.
Vamos então a eles, os motivos que levaram Portugal a ser o pioneiro, a ser o primeiro ali a investir nas grandes navegações. Vamos lá. Primeiramente, a localização geográfica estratégica ali da Península Ibérica, que é justamente uma península banhada pelo Oceano Atlântico, que facilitaria muito ali a saída das caravelas, das embarcações, com a finalidade, então, de explorar uma nova rota comercial. A tradição marítima portuguesa, que por ser ali um país banhado pelo oceano, tinha como tradição ali de serem hábeis navegadores. A escola de Sagres, que durante muito tempo foi tratado até mesmo por historiadores como algo meio que mitológico, não necessariamente algo verídico, mas a gente sabe, através de novas pesquisas, que existiu sim uma tradição dessa escola que formava navegadores e que foi também um importante centro de testes para o que seriam as naus e as caravelas portuguesas. A centralização política, Portugal foi um dos primeiros países a se centralizar politicamente, além de alianças entre a monarquia e a burguesia, que basicamente fez com que as viagens fossem patrocinadas tanto pela burguesia como pela própria monarquia portuguesa, que tinha interesse em expandir o mercado e basicamente romper o monopólio comercial ali de genoveses e venezianos no mar Mediterrâneo. Qual era o objetivo, pessoal? Era justamente ali encontrar novas rotas comerciais que eles pudessem comercializar diretamente com a fonte, ao invés de comprar com os chamados intermediários ali italianos, genoveses e venezianos. Vamos conhecer então algumas tecnologias que ajudaram de certa forma aos portugueses a conseguirem sair na frente no processo ali de expansão marítima. A primeira coisa que vou falar para vocês, que foi utilizado, uma tecnologia bastante eficaz nesse período, eram as caravelas, as embarcações, as naus e caravelas que os portugueses utilizavam ali nas suas navegações. Inclusive, a própria escola de Sagres foi importante no desenvolvimento dessas caravelas, tá, gente? Que foram utilizadas no processo das grandes navegações. A gente vê algum formato das caravelas, das naus e das embarcações menores que foram utilizados nesse momento. Além do mais, galera, o próprio conhecimento náutico dos portugueses foi essencial para que eles conseguissem, então, explorar novas rotas até chegar, de fato, ao que seria o caminho para as Índias. Além, obviamente, das caravelas, era necessário que eles conseguissem se localizar no oceano, a partir do momento que eles estavam navegando por entre esse oceano, e essa tecnologia bastante eficiente de localização foi a própria bússola. Vamos lá, gente. A bússola, que é o mecanismo de orientação através dos polos cardeais, onde eles conseguem, através da análise cartográfica, pudessem ali também se localizar através dos pontos cardeais norte, sul, leste, oeste e suas derivações. Além da bússola, a gente tem também o astrolábio, que é também um instrumento ali de análise através das estrelas e localizações, analisando ali a localização dos astros e, basicamente, se você consegue se localizar pelos astros, se você tem um astrolábio, você consegue se localizar através ali da análise das estrelas. Temos também ali o quadrante, que também é um importante mecanismo de orientação. Além do mais, a gente tem também o desenvolvimento da cartografia, gente, dos mapas e cartografias. Através do desenho dos mapas e cartografias, os portugueses, utilizando o astrolábio, quadrante e a própria bússola, conseguiam se orientar. Galera, naquele momento, naquele período da história, não existia o GPS como a gente conhece hoje. Hoje é muito fácil de se localizar através ali do GPS via satélite, mas naquele momento necessitavam de tecnologias mais rudimentares para a gente, mas que para eles naquele momento foi revolucionário, porque através desse mecanismo eles puderam então se orientar nas suas navegações, nas grandes navegações. Vamos adiante, vamos lá, galerinha.
Vamos então analisar as chamadas viagens marítimas portuguesas, até porque a gente já falou que Portugal foi o pioneiro no processo ali das grandes navegações. Portugal concentrou seus esforços em contornar a costa africana para encontrar a rota marítima para as ricas regiões asiáticas, como no caso ali são as chamadas Índias. Não é necessariamente a Índia como a gente conhece hoje, um país, a Índia, mas toda uma região ali do Oriente, onde as especiarias eram comercializadas e se controlasse essa rota comercial, os portugueses iriam abocanhar uma boa parte do comércio ali europeu. Olha o que o texto fala pra gente. Em 1415, Portugal conquista Ceuta e foi também um marco inicial no processo ali das grandes navegações portuguesas. Vamos adiante, vamos lá. 1427 a 1434, exploração da costa africana, Gil Enes contorna o Cabo Bojador. Diversas expedições e explorações mapearam a costa africana, avançando gradualmente para o sul e estabelecendo feitorias. Olha só, gente, esse aqui é o mapa africano, onde o objetivo dos portugueses era basicamente sair aqui da Península Ibérica e ir contornando a costa africana até, obviamente, chegar ali nas Índias, na região ali do Oriente, do comércio de especiaria. Só que vocês devem imaginar, tá, gente? Uma viagem saindo de Portugal para contornar a costa africana demoraria muito. Então, à medida que eles fossem avançando, à medida que eles iam avançando, obviamente, eles iam abrindo as chamadas feitorias e começando também o processo de colonização portuguesa ali na costa africana. Mas o objetivo maior deles era justamente chegar e controlar o caminho marítimo até as Índias. Vamos então adiante, vamos lá. 1488, o contorno do Cabo da Boa Esperança, Bartolomeu Dias foi o primeiro a contornar o chamado Cabo da Boa Esperança, demonstrando que era possível alcançar as Índias pelo Oceano Atlântico. Vejam bem, galera, olha só o quanto demorou de 1434, eles só foram conseguir chegar ali no sul da África em 1488. Aonde, professor, fica esse Cabo da Boa Esperança, gente? Fica basicamente ali no sul do continente africano. A partir do momento que os portugueses conseguiram, então, controlar essa rota comercial, chegar até a região das Índias seria um pouco mais fácil. Não que seria fácil, até porque essa região aqui é onde se encontra algumas das correntes marítimas mais perigosas ali do sul do continente africano. Inclusive, o próprio Bartolomeu Dias, quando ele chegou ali no Cabo da Boa Esperança, ele o batizou como Cabo das Tormentas, visto que ele encontrava ali tormentas marítimas que basicamente quase que inviabilizou a sua chegada naquele ambiente. Então a gente vê que o rei português viu que não necessariamente era algo atormentador, mas sim que levava uma boa esperança e acabou rebatizando o Cabo das Tormentas como o Cabo da Boa Esperança, até chegar no último momento, vamos lá, gente, que foi basicamente lá em 1498, quando o Vasco da Gama conseguiu alcançar as Índias, contornando o Cabo da Boa Esperança e estabelecendo uma rota marítima direta para as especiarias do Oriente. Então ele saiu basicamente da Península Ibérica, contornou a costa africana, chegou ao Cabo da Boa Esperança, subiu e alcançou a região do Oriente. A grosso modo, tá, gente? Obviamente que não foi basicamente isso. Essa foi a viagem que Vasco da Gama conseguiu fazer. Obviamente que ele não estava sozinho, tinha toda uma tripulação que o auxiliou. Conseguiu então chegar até as Índias, conseguiu comprar diretamente da fonte as especiarias e alguns historiadores estimam que somente a viagem de Vasco da Gama conseguiu obter um lucro de 20 vezes o que foi investido ali nas navegações portuguesas. Vamos adiante, vamos lá.
Vamos então a ela agora. A gente, além da gente conseguir compreender um pouquinho as navegações portuguesas, houveram também outras nações, sobretudo espanhóis, que também investiram nas navegações, sobretudo ali uma aliança entre os reis de Aragão e Castela e a burguesia espanhola daquele momento, que patrocinou também algumas viagens de exploração, inclusive uma dessas viagens de Cristóvão Colombo acabou então chegando ao que seria o continente americano, os continentes americanos. A gente vai entender também a importância das navegações portuguesas ali, das grandes navegações. Olha o que o texto fala pra gente. Impulsionados por objetivos semelhantes aos portugueses, os espanhóis também iniciaram a busca por novas rotas marítimas. Contudo, sua exploração do Atlântico começava posteriormente em relação às de Portugal, devido à extensão das guerras de reconquistas, que atrasou também a consolidação de uma monarquia centralizada. Como eu falei para vocês, Portugal foi o primeiro país ali da Península Ibérica a se centralizar politicamente. Enquanto Portugal estava investido nas grandes navegações, a Espanha estava lutando para expulsar os mouros, os muçulmanos ali do seu território e unificar politicamente aquela região, tá, gente? Vamos adiante. Em 1469, o casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela deu início à formação do Estado Nacional Espanhol. Olha só que importante, tá, gente? Em 1492, reconquista de Granada e expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica de fato e de direito. A partir daí, os espanhóis começaram então a investir nas grandes navegações, sobretudo ali através do patrocínio de um navegador genovês, tá, gente? Que é justamente o Cristóvão Colombo, que tinha um plano diferente do plano português. Cristóvão Colombo acreditava piamente na circunferência da Terra, no fato da Terra de fato ser algo redondo. Então qual era o objetivo dele? Uai, se a Terra é redonda, se eu navegar em direção ali ao oeste, obviamente eu vou conseguir dar a volta e chegar até ao Oriente. Isso aí é bem interessante, tá, gente? Só que ele não contava que existia todo um continente ali no meio do caminho. Então o que aconteceu? O Cristóvão Colombo, através ali das suas navegações patrocinadas ali pela coroa espanhola, conseguiu então alcançar novas terras, que inclusive alguns historiadores colocam que ele imaginou que de fato haviam chegado nas Índias, até porque ele não conhecia as Índias, não sabia como era, apenas de ouvir histórias. Quando chegou então na região ali do que hoje seria a América Central, tá, gente? Ele de fato imaginou que tivesse ali então descoberto o caminho ocidental, digamos assim, para as Índias, através ali da circundade do nosso planeta Terra. Ele, inclusive, alguns historiadores colocam que ele chegou a falecer imaginando de fato que havia chegado nas Índias. Só um outro navegador, Américo Vespúcio, quando fez essa viagem, acabou constatando que não se tratava das Índias, e sim de novo continente, de novas terras, de um novo mundo. Vamos adiante, vamos lá. Vamos entender as navegações espanholas. Saindo aqui da Península Ibérica, os espanhóis conseguiram, então, com o objetivo de obter as rotas através da circuncidade da terra, chegaram aqui, então, às Américas, e o seu retorno, obviamente, fez com que a história do Ocidente mudasse drasticamente através dessas viagens. Vamos adiante com o texto, vamos lá. 1492, Colombo acreditava que poderia chegar às ricas terras do Oriente, navegando para o oeste, mas acabou alcançando as ilhas do Caribe, marcando o início da colonização espanhola nas Américas. Adiante com o texto. 1492, Tratado de Tordesilhas, assinado entre Espanha e Portugal para dividir as terras sem descobertas. Isso aqui é interessante, tá, gente? Isso aqui é uma expressão bastante polêmica e que os historiadores, inclusive o professor que vos fala, não aceita essa terminologia descobertas, até porque existia uma gama de civilizações que já moravam aqui nesse território
E se já existia gente morando aqui, obviamente não foi uma descoberta, e sim uma conquista. 1494 é assinado o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, que basicamente dividiam as terras do Novo Mundo. 1519 e 1592, expedição de Fernão de Magalhães. Embora fosse uma expedição espanhola, Magalhães era português. A expedição financiada pela Espanha realizou a primeira circunnavegação e confirmando que, de fato, a natureza da Terra, a Terra era de fato redonda, ao invés de quadrada ou achatada, como muitos ainda acreditavam ali entre os séculos XV e século XVI. Beleza, galera? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês. A gente finaliza por aqui.